Muito boa noite. A gente está feliz em continuar no nosso curso sobre pensamentos transformados, emoções redimidas. Vou pedir para o Fernando orar para a gente, depois o pastor Ricardo vai prosseguir com a nossa segunda aula. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te dar graças pela vida, pelo dom precioso da vida, pela maneira como o Senhor criou a cada um de nós, nos chamou a uma existência e todas as coisas, Deus, que tem cercado os nossos dias de vida, as nossas experiências. Queremos pedir, ó Deus, que efetivamente o teu reino venha e a tua vontade seja feita, Senhor, para cada um de nós, especialmente que o Senhor nos ajude nesses encontros, nesses momentos de meditação, ó Deus, a permitirmos que o teu Espírito Santo vá transformando, renovando a nossa mente, os nossos pensamentos, nos dando a mente de Cristo, ó Deus, para que possamos ser inteiramente transformados, Pai, nas nossas emoções, nas nossas ações, nas nossas vontades, na direção, Senhor, da tua imagem, na direção, Senhor, da tua santidade, da realização do propósito. Agradeço, Senhor, a vida dos irmãos e irmãs, que podemos compartilhar esses dias, e especialmente agora a vida do Ricardo, Senhor, que ele possa ser realmente instrumento do Senhor para a nossa consolação e edificação nesses dias tão difíceis que todos temos atravessado. Oramos ao Senhor e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. É a nossa segunda noite, a segunda aula. Hoje eu vou entrar já mais objetivamente nas perguntas retóricas de Paulo, de Romanos 8, 31 a 39, que é o texto básico do livro e desse curso, né, aquelas 4 perguntas de Paulo. Hoje eu quero ver se consigo, pelo menos, avançar nas 2 primeiras, na próxima quinta nas outras 2 e na última quinta procurar, então, trabalhar, assim, quem sabe, amarrando algumas pontas, né? E, como eu disse na semana passada, e repito hoje, a minha abordagem ela é pastoral, essa é a minha formação, meu jeito de olhar, meu jeito de interpretar tudo isso. E como eu falei na semana passada, o que a longa e rica tradição da Igreja, olhando para os pais da Igreja e para os pais da Reforma e de todo o movimento na história da Igreja, o que nós vemos é a importância de emoções ou sentimentos redimidos. Eu gosto dessa palavra e prefiro ela. Muita gente fala em cura interior e etc. Acho tudo muito válido, muito importante, mas a expressão que eu gosto, talvez até por ser mais pastoral, eu gosto de redenção. Redenção das memórias, redenção das nossas emoções e sentimentos. Essa palavra tem um peso bíblico, teológico muito grande. Bom, a primeira pergunta de Paulo, e eu vou voltar em alguns momentos na introdução da semana passada, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta retórica de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja que a proposição básica, a primeira proposição desse curso é a necessidade de pensamentos transformados. Ou seja, não apenas crenças religiosas, né? Não é apenas você conhecer o credo, conhecer as confissões, saber elaborar bem o conteúdo das nossas doutrinas, reafirmá-las, etc. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos ter a mente transformada em virtude dessas convicções. Isso é muito diferente. Isso envolve esse processo de elaboração, esse processo de formação da nossa mente.
E Paulo usa uma expressão muito rica que o Fernando usou na oração dele, em 1 Coríntios 2,16, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente dogmática, não é uma mente que consegue ter todos os conteúdos da fé cristã, mas é uma mente que pensa, que raciocina, que interpreta a realidade a partir da percepção de Cristo. Então, Paulo começa essa pergunta dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Nós vimos na aula passada todo o capítulo 8, que Paulo fala da vida no Espírito, a adoção de filhos, a intercessão do Espírito, a forma como Deus atua através de todas as circunstâncias. Então, tudo isso, esse conteúdo extraordinário do capítulo 8, são essas coisas. O que nós vamos dizer? Ou seja, como que essas coisas trouxeram luz para o meu pensamento, para eu, então, elaborar uma forma de viver e de compreender o Evangelho à luz dessas coisas. Deus é por nós, essa é a afirmação teológica de Paulo. Isso molda o pensamento de Paulo, estrutura suas perspectivas, a maneira como ele vê e interpreta a realidade. Então, uma primeira consideração que eu queria fazer é que o crescimento, o amadurecimento, o longo processo de conversão, de metanoia, de transformação, se dá, muitas vezes, eu diria que a grande transformação requer isso, se dá através do sofrimento e das adversidades. É muito difícil a gente amadurecer sem levar em conta o sofrimento e as adversidades. E é interessante que, no capítulo 8, no verso 18, Paulo fala do sofrimento do tempo presente. No verso 23, ele diz que toda a criação geme e suporta angústias, e segue dizendo que nós também gememos no nosso íntimo. Ou seja, Paulo reconhece que nós já estamos no Espírito, já fomos adotados como filhos e filhas de Deus, ainda não chegamos lá, mas já estamos no caminho. E ele afirma, então, antes de entrar nessa sessão do capítulo 8, no verso 31, ele diz que Deus age através de todas as coisas para o nosso bem. E estas coisas envolvem as angústias do tempo presente, envolve sofrimento e envolve dor. Então, o sofrimento é parte da condição humana. Todos nós sofremos num grau ou no outro, e Jesus procurou ajudar os seus discípulos a perceberem isso quando ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. O sofrimento era uma realidade que os discípulos tinham consciência de que iriam entrar. Pedro reconhece esse sofrimento de Cristo e ele escreve na sua primeira carta dizendo que Jesus sofreu, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos no seu sofrimento. Se o chamado de Cristo envolve segui-lo por um longo caminho, em direção à maturidade, em direção ao crescimento, à transformação, à santidade, o seu exemplo diante do sofrimento deve ser imitado, tanto quanto o seu exemplo de bondade e misericórdia. Então, talvez, o que nós mais ouvimos hoje, pelo menos eu ouço, imagino vocês, é que diante do sofrimento, diante da adversidade, a palavra de ordem hoje é superação. Você já deve ter ouvido isso. Porém, nas bem-aventuranças, Jesus afirma que bem-aventurados são os que choram. Ele não disse bem-aventurado os que superam o choro, mas os que choram. Ou seja, não é a superação, mas é a capacidade de você entrar no sofrimento e viver a realidade que ele traz sobre a sua própria vida. Certa ocasião, quando Jesus viu uma multidão, ele disse, um dos convites mais extravagantes dos evangelhos, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele reconheceu a sobrecarga,
ele reconheceu o cansaço, porque isso é parte da condição humana. Ele não ofereceu uma fórmula para resolver o problema do cansaço, da sobrecarga. Algo como, entrega tudo a mim, confia em mim, e eu vou fazer com que tudo que há de ruim na sua vida desapareça. Não. O que ele ofereceu foi a sua humildade e a sua mansidão. Foi o que ele ofereceu. Ele disse, aprendam comigo. Enfrentem os problemas como eu enfrento. Aprendam a lidar com as adversidades da forma como eu lido. O que eu ofereço a vocês não é a eliminação dos problemas, do sofrimento, da dor. O que eu ofereço para vocês é um tipo de postura, um tipo de mente, um tipo de atitude que irá ajudar vocês a enfrentarem as adversidades. Então, a questão não é dizer de maneira vaga, como muita gente acaba dizendo, de uma maneira vaga, um pouco abstrata, que Deus está no controle de tudo. O que eu preciso, pensando com a categoria de uma mente cristã, o que eu preciso é me perguntar como é que eu percebo Deus agindo através de todas as coisas para o meu bem. Se eu creio que ele é o Senhor e soberano sobre tudo, e eu creio e imagino que vocês creem, não é simplesmente sair dizendo Deus no controle. Não, é mais do que isso. Uma vez que ele realmente é o Senhor, o que ele está fazendo? Como que eu percebo Deus agindo através desse mundo de incertezas, escuridão, sofrimento? Isso é uma realidade. Ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe passar por adversidades, ninguém deseja passar por isso. Mas nós vivemos num mundo assim, um mundo marcado por incertezas, escuridão, sofrimento. Gente, isso não é abstração, isso é realidade. Eu vivo isso, vocês vivem isso. De uma forma mais ou menos intensa. Então, o que Paulo está descrevendo é que muitas coisas acontecem contra nós, como aconteciam com ele. Ou seja, existem vírus, bactérias, enfermidades graves, debilitantes, existem motoristas bêbados, existe corrupção, acidentes, existem chefes intransigentes, pais irresponsáveis, ausentes, indiferentes, existem pessoas violentas, crises econômicas, desemprego, traições, abandonos. Todas essas coisas e muitas outras atuam contra nós, como atuaram contra Paulo. Eu, às vezes, temo um pouco assim comigo mesmo, porque assim, a minha tendência é de ter assim, um realismo um pouco tosco, um pouco rude. Mas, gente, isso é uma realidade. Isso é uma grande realidade, não temos como fugir dela. Então, sentimentos como ansiedade, insegurança, angústia, frustração, eles são naturais, eles vão acontecer. Então, quando eu falo em emoções redimidas, isso não significa emoções reprimidas, como também não significa a negação delas, como também não significa a divinização delas, significa esse longo caminho no qual é possível esvaziar o poder que esses sentimentos e essas circunstâncias têm de nos desestruturar espiritualmente e emocionalmente. Não é a negação delas, não é a repressão delas, mas tirar delas o poder de nos desestruturar emocionalmente, espiritualmente. Muita gente abandona a fé ou entra num processo de cinismo espiritual porque não consegue pensar, articular a sua fé de forma a perceber Deus agindo através dessas circunstâncias e não dar a elas esse imenso poder de nos desequilibrar emocionalmente e espiritualmente. Então, ter angústia, ou sentir angústia, tristeza, pesar, ansiedade, ira, etc., é natural e até necessário. Paulo sentiu.
Porém, nenhum desses sentimentos deveriam ter o poder de nos desequilibrar. Por isso que ter uma mente transformada e renovada é fundamental. Então, muitos cristãos têm dificuldade de lidar, aceitar essas situações que atuam contra nós. E atuam. O desemprego acontece. A enfermidade chega. A crise financeira vem. Né? Um problema com um cônjuge, com um amigo, com filhos, etc., vem. Essa é uma realidade que nós enfrentamos. E, às vezes, muitos acham que a fé em Deus deveria funcionar como uma forma de blindagem, como um escudo protetor para que essas situações difíceis e dolorosas que atuam contra nós não nos atinjam. E o problema é que existem muitos líderes, pastores, que também acreditam que a fé é esse escudo, é essa blindagem. Ensinam isso. E muita gente acredita nisso. E o problema é que essas coisas elas acontecem. E para aqueles que têm dificuldade em aceitá-las e reconhecê-las, o risco de terem uma vida, uma espiritualidade desestruturada é imenso. Então, é importante observar que Paulo não está dizendo que, se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Não. O que ele afirma é diferente. Ele diz, ou a pergunta que ele faz é: quem será contra nós? Ou colocando, na minha opinião, de um modo mais pessoal, Paulo está dizendo algo mais ou menos assim: se Deus é por mim, se Deus é por mim, se ele está trabalhando a meu favor, se ele age através de todas as coisas visando o meu bem, se o Todo-Poderoso, o Senhor da história, está do meu lado, se o Emanuel, Deus conosco, é por mim, o que essas coisas podem fazer contra mim? Entende? Então, os sentimentos, eles existem. Medo, insegurança, ira, raiva, eles acontecem. O sentimento de abandono e tal. Mas se essas emoções não entram no processo de redenção, de metanoia, de conversão, eles se transformam em grandes obstáculos para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. A quantidade de pessoas que andam em círculos, patinam que nem um pneu careca numa estrada enlamaçada. Roda, 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 não sai do lugar. Vai em reuniões, encontros, lê livros, ouve pregações de 500 pessoas diferentes, mas não conseguem dar um passo em direção ao amadurecimento, porque esses sentimentos não redimidos, eles paralisam. Eles criam um processo que dificulta o amadurecimento. Então, João ele afirma que o medo produz tormento. E quem tem medo não amadurece no amor. Nunca, jamais alguém ansioso demais, desestruturado demais, amadureceu. Você não vai encontrar gente emocionalmente desestruturada que amadurece. Pode conhecer muita coisa, saber muita coisa, falar muita coisa, até expor emoções assim a rodo, mas não amadurece. Pode fazer striptease público emocional, não vai amadurecer se essas emoções não forem redimidas. Então, uma consequência desses sentimentos não redimidos, essas emoções não redimidas, é a dificuldade de estabelecer relações de confiança. Ao longo da vida, nós aprendemos ou vamos desenvolvendo uma capacidade de controlar nossos relacionamentos, domesticar nossas emoções, reprimir nossos desejos, pela forma como muitas vezes fomos feridos na infância,
pela maneira como essas coisas vão atuando contra nós, maneira como a gente lida com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com o chefe, com um monte de situações que atuam contra nós, nós vamos cultivando uma certa suspeita das pessoas que nos cercam, alimentamos uma desconfiança do amor e do cuidado de Deus, mantemos uma distância segura dos outros para não sermos novamente feridos e abusados, interpretamos os problemas e angústias que vivenciamos numa espécie de vitimismo ou de fatalismo. Ah, isso sempre acontece comigo, sabia que não podia confiar nessa pessoa, e por aí vai. Ou seja, nós entramos num ciclo vicioso e não amadurecemos. O futuro nos assusta, né? Porque quando o passado permanece confuso pelas memórias não redimidas, pelas mágoas que carregamos, os ressentimentos que se arrastam conosco através dos anos, o medo e a incerteza crescem dentro de nós e o futuro torna-se ameaçador. Não somos livres para olhar para o futuro, porque queremos controlá-lo, mesmo sabendo que não temos a menor condição de fazer isso. Então, isso tudo cria em nós um cenário de extrema dificuldade, quando não profunda angústia, em virtude da resistência em estabelecer qualquer vínculo de confiança. Então, a experiência da conversão, como eu disse na semana passada, ela nos redime e nos liberta das memórias. Isso, para mim, é um tema fantástico. O Miroslav Volf escreveu um livro fantástico sobre isso, e, e são situações, experiências de vida que nos ajudam a interpretar aquilo que Deus está fazendo. Então, veja, na experiência da salvação e no longo caminho de conversão, nós experimentamos uma reconciliação com Deus. Paulo diz que vivemos agora no Espírito e não mais na carne. Fomos adotados como filhos e filhas amados por Deus. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A redenção, ela redesenha toda a realidade na qual nós estamos envolvidos, inseridos. Nós começamos a entender a nossa real paternidade, mesmo que o nosso passado e as nossas memórias estejam marcadas por abandono, abuso, rejeição, seja o que for, nós começamos a redesenhar toda a realidade que envolve a nossa vida e a nossa história. Então, o que Paulo diz é que Deus é por nós. Deus está a nosso favor, nunca contra nós. Sendo Ele por nós, o que tudo isso, essas dificuldades, conflitos e tudo mais, podem fazer contra nós? Veja que na segunda carta que ele escreve aos cristãos de Corinto, ele nos apresenta um breve testemunho das dificuldades que ele enfrentava. E a maneira como ele interpretava essa realidade e reagia a ela. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja, não é um cenário trivial, né? Atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas a reação a tudo isso, a maneira como ele reagia, falou: olha, mas isso não me angustia, isso não me desanima, isso não me faz sentir desamparado, não me destrói. Ou seja, a interpretação dele da realidade era fruto de uma mente transformada. Então, a realidade que ele descreve é dura, é difícil. O cenário era um cenário de muito sofrimento, perplexidade, apreensão, perseguição, incompreensão, rejeição e muitos outros problemas complexos. Mas ele afirma que eles não tinham poder.
para deixá-lo angustiado, desanimado, sem esperança, derrubado, destruído. Então, eram problemas que tinham o potencial de fazer com que Paulo sentisse tudo isso. Eu, certamente, com muito menos do que o que ele descreve aqui, eu já teria jogado a toalha, já teria chutado o balde e falado, olha, estou fora, não quero isso. Mas Paulo não. Paulo não. E ele dá a explicação para essa reação. Ele diz no final do capítulo, ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o corpo dele, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí é que eu acho fantástico a expressão de Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Veja o que a mente de Cristo produziu na mente de Paulo. Ou seja, Paulo disse, olha, eu aprendi a prestar atenção nas realidades não visíveis e não nas realidades visíveis. As realidades visíveis estão aí. Eu sinto todas elas no corpo. Mas eu presto atenção nas realidades não visíveis. As visíveis passam. As não visíveis são eternas. Isso é o que aconteceu com João em Patmos. Isso é o que aconteceu com Daniel na Babilônia. Realidades não visíveis, em meio a um sofrimento enorme. Uma história que eu gosto muito é a história de José. É uma das minhas favoritas na Bíblia. E José tem uma experiência assim, trágica, extremamente dolorosa. Assim, o que você faria se tivesse sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso por ter honrado o seu senhor, acusado de assédio por uma mulher desequilibrada, passar anos numa prisão terrível no Egito, você pode imaginar uma prisão naquela época, condenado por um crime que nunca existiu. Como que você se sentiria diante de tudo isso e passar anos e anos nesse cenário? Assim, o sentimento de desolação, de abandono, inclusive de Deus, seria talvez o sentimento mais forte, mais presente para qualquer um de nós. E quando José vai preso, na prisão ele conhece um padeiro e um copeiro do faraó, estavam presos por terem ofendido o faraó, ambos tiveram sonhos na prisão e estavam perturbados porque não conseguiam compreender o sonho, e José pede para que contem seus sonhos, porque o Deus que ele cria, veja que a fé dele, lá na prisão, continuava uma fé viva e uma fé confiante. E ele diz que o Deus a quem ele servia poderia interpretá-los. E o sonho do padeiro tem um final trágico, ele seria executado, mas o do copeiro teria um final bom. Ele voltaria a conquistar o favor do faraó. Então José pede para o copeiro para que o copeiro se lembrasse dele. Ele suplica para o copeiro para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o faraó e intercedesse em favor de José. Mas ele se esquece ou ignora e simplesmente não toca no assunto com o faraó. E por causa disso, José continua preso. E aqui, para mim, a gente chega num clímax dessa história. Porque, veja bem, José foi fiel a Deus. Mas a impressão que a gente tem é que Deus nunca havia sido fiel a ele. Deus não estava sendo fiel a ele. E diante de tudo isso, seria esperado que José se revoltasse contra Deus. Porque o sentimento de abandono, esquecimento, silêncio por parte de Deus era evidente. José se viu esquecido, não só pelo copeiro, mas sobretudo por Deus.
Eu já me senti assim, não só uma nem duas, várias vezes. Imagino que isso deve ter passado na cabeça de Jó. Ou seja, o que Jó faria ali? Poderia jogar a toalha e falar: olha, não vale a pena. Isso é uma ilusão. Deus não está nem aí para mim. Mas veja, até aqui, José não tinha nenhuma ideia sobre o seu futuro. Ele não sabia que um dia ele iria interpretar o sonho do faraó, não sabia que um dia ele se tornaria administrador de toda a riqueza do Egito. Ele não tinha a menor ideia de que um dia ele alimentaria e preservaria uma nação inteira. Não tinha a menor ideia de que um dia ele reencontraria com seu pai e seus irmãos e os salvaria da fome. Não tinha a menor ideia de que isso apontava para o fim, que era o nascimento de Cristo, ou seja, nada disso despontava no horizonte de José. Tudo o que ele tinha era o esquecimento do copeiro, uma cadeia horrorosa onde ele passaria um bom tempo, talvez o resto da vida, enfrentando uma brutal solidão e injustiça e, sobretudo, o esquecimento de Deus. O que fazer? O que você faria? O que eu faria? E a questão que se coloca diante de José e de qualquer um de nós é se seguimos confiando ou não, se Deus é por nós ou não. E agora veja bem, se a história seguisse como José esperava, se Deus fizesse por ele o que ele achava ser justo, sendo liberto da prisão pela lembrança do copeiro, a história terminaria bem para José, mas somente para José. Não para sua família, não para a nação do Egito, muito menos para o futuro da humanidade. Provavelmente ele não assumiria a sua função de vice-rei, não veria seu pai e seus irmãos novamente, não salvaria o povo da fome, não preservaria o povo de Deus de onde viria Jesus Cristo. Ou seja, seria o trágico fim de uma história encerrada prematuramente. No entanto, e aqui é onde eu quero chegar, ao decidir permanecer na história, ao decidir continuar crendo que Deus é por nós, mesmo que essa história exigisse dele mais sofrimento, mais dor, mais angústia, ele estava aceitando seguir confiando no Deus que age sempre a nosso favor, mesmo sem saber onde tudo aquilo o levaria. Então, esse texto, para mim, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui. No final, diz assim o texto lá de Gênesis, capítulo 50. Olha só. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Gente, isso é simplesmente fantástico. Isso aqui é uma memória redimida, emoções transformadas, redimidas. Veja, José foi traído. Essa traição não foi apagada da sua história, nem da sua memória. Ele passou anos na cadeia, injustamente. Isso não foi apagado das suas lembranças. O que aconteceu com ele é que, na medida em que ele permaneceu na história de Deus, reconhecendo que Deus é por ele, age através de todas as coisas para o bem dele, ele permaneceu.
E o resultado é isso aqui. E veja o que ele diz para os irmãos: vocês tentaram fazer o mal contra mim. Ele não nega a história, mas Deus tornou o mal em bem. É o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem. Deus age através de todas as coisas para o nosso bem. E é isso que nós precisamos, às vezes, pensar nas nossas orações e na nossa vida. Eu estava terminando de escrever um livro, terminei, graças a Deus, mas duas coisas me chamaram a atenção pensando nessas orações assim. Uma foi a oração de Jesus no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Eu fiquei pensando assim, talvez o pai poderia dizer assim: tá bom, filho, se você quiser, eu posso te aliviar desse sofrimento. Você pode passar sem tomar esse cálice amargo. Eu te livro dessa dor. Eu posso fazer isso. Mas é o seguinte, se eu fizer isso, você, e somente você, vai ser aliviado e abençoado por isso. Mas se você seguir aceitando o caminho do sofrimento e confiando em mim, não só você, mas toda a humanidade será abençoada, inclusive você. O que você prefere? É como se Deus dissesse para Paulo a mesma coisa: Paulo, você já orou algumas vezes pedindo para que eu removesse esse espinho na sua carne. Eu posso removê-lo. E isso pode te trazer um grande alívio, e eu posso fazer isso por você. Mas é só isso que você vai receber, um alívio de um espinho na carne. No dia seguinte, você vai esquecer disso. Mas se você continuar confiando em mim e aceitando esse sofrimento, sabendo que eu atuo a seu favor e nunca contra você, você vai entender a minha graça de um jeito que você nunca entendeu. Você vai compreender a minha bondade de um jeito que você nunca compreenderia. Esse espinho é necessário para isso. O que você prefere? A remoção do espinho e o seu alívio imediato, ou entrar num mundo que você ainda não compreendeu? É isso, gente. Deus é por nós. Tá sem som. Não sei o que aconteceu, que o som sumiu. Ô, André, vê aí que tem alguém reclamando que está sem som. Está normal, mas alguém teve alguma dificuldade? Está normal? Aqui está normal. Ok. E também está normal. Tá. Bom, Quem não estiver ouvindo, então entra e fala com o André no WhatsApp só para identificar, tá bom? Porque eu não sei resolver isso, não. Desculpa, gente. Pode continuar, eu vou Mas tentar assim, identificar. o que eu quero dizer é que nós precisamos aprender com Paulo, aprender com José. Porque todos nós enfrentamos experiências difíceis que nos levam a achar, sentir, imaginar que as coisas estão contra nós. Mas, se tivermos a mente transformada, a maneira de perceber essa realidade muda completamente, totalmente. E aí, esses sentimentos vão adquirindo novas perspectivas, porque entendemos que Deus atua sempre a nosso favor. E essa confiança viva e cada vez mais robusta em Deus não apenas nos dará mais sustentação nos tempos de tribulação, mas irá nos libertando daquilo que nos paralisa, daquilo que nos amedronta, porque ele não nos deu um espírito para vivermos amedrontados, mas nos deu o espírito do seu Filho, através de quem clamamos, Abba, Pai. Bom, eu quero entrar na segunda pergunta. Eu vou propor o seguinte, gente, eu vou avançar o tempo. Assim, a nossa aula termina 9h30, mas eu posso ficar aqui depois até 10 horas, o tempo que for preciso, para a gente conversar um pouco, mas eu queria avançar para a gente, porque senão a gente não consegue tudo isso em 4 noites. A segunda pergunta retórica de Paulo, riquíssima também, eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido. Ele diz assim:
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu vou repetir. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos aqui outra formulação teológica de Paulo que molda a sua mente, o seu pensamento, um pensamento transformado a partir daquilo que Cristo fez. E isso muda a visão de mundo, de espiritualidade, afetos, ética, sofrimentos, sentimentos, muda tudo, absolutamente tudo. Então, Paulo introduz esse parágrafo com a pergunta: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? De que coisas? Todas as coisas que ele vem descrevendo até então. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: uma vez que Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos deu o seu Filho, que é o que ele tem de mais precioso, o que eventualmente ele nos negaria? Se Deus, o Pai, nos deu Jesus Cristo, seu Filho, que é o que ele tem de mais valioso, o que ele nos negaria? Essa é uma pergunta profundamente perturbadora, porque a resposta a essa pergunta definirá muita coisa na jornada espiritual de cada um de nós. Veja, procura entrar na mente de Paulo. Que Paulo, a maneira como ele elabora isso, ele está dizendo, e é uma repetição do que eu já disse: Deus me deu gratuitamente e graciosamente o seu Filho. E junto com o seu Filho, ele me deu a redenção, o perdão dos meus pecados, me reconciliou com Deus o Pai, me deu paz e tudo o que importa para a vida e para a redenção, para a salvação. Se ele me concedeu tamanha graça, tamanha dádiva, o que ele eventualmente me negaria? Um carro novo? Uma promoção no trabalho? Uma cura? O que ele me negaria? E a conclusão de Paulo é nada. Não me negaria nada. É óbvio. E colocando de forma positiva, Paulo diria assim: ele me dará tudo. Ele suprirá todas as minhas necessidades. E isso nos leva a um relacionamento de confiança, liberdade, ousadia e intrepidez. Mas não é assim que funciona. Com a mente, com a nossa mente, com a minha, imagino com a sua. E é onde vem o conflito de uma mente não transformada. Porque, na prática, não é isso que acontece, pelo menos não é assim que vemos. Nossas necessidades não são atendidas, nossas orações não são respondidas, nossos desejos acabam sendo reprimidos e Deus se torna um tipo de sovina cósmico cujo prazer é negar aquilo que necessitamos. Então, eu me torno cínico nas minhas orações. A mente cristã que Paulo desenvolve, que nós devemos desenvolver, ela nos oferece uma percepção realista do ser humano. E uma percepção realista de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos de ambas para experimentar emoções e sentimentos redimidos. A queda e o pecado corromperam e desestruturaram o ser humano e toda a criação. Os desejos tornaram-se confusos e desordenados. Nós não sabemos o que realmente necessitamos. Por outro lado, a compreensão e visão de Deus também é afetada. Quem Deus é? E o que nós esperamos e desejamos dele? De que maneira nós percebemos a maneira como Deus age?
A mente transformada de Paulo estrutura tanto a sua compreensão de si mesmo, quanto a compreensão que precisa ter de Deus. Nesse período final da enfermidade do nosso filho, o Tiago, e logo depois do seu falecimento, eu reli o livro de C.S. Lewis, A Anatomia de uma Dor. Li em novembro ainda. E os 2 primeiros capítulos são tenebrosos. Assim, a impressão que a gente tem é que o C.S. Lewis vai chutar o balde e apostatar da fé. Ele levanta questionamentos assim imensos. Mas no capítulo 3 e 4, ele vai reestruturando a sua mente e os seus sentimentos. É impressionante como que a mente de C.S. Lewis reordena os seus sentimentos. E uma imagem que ele faz e que eu gostei muito é que ele compara Deus a um cirurgião, a um bom cirurgião. Bom no duplo sentido. Bom no sentido de bondoso e bom no sentido de competente. E ele diz que um bom cirurgião, ou seja, um cirurgião bondoso e competente, ele não irá ouvir os seus clamores para que ele não use o bisturi. Ele não irá te abraçar. Ele não vai te colocar no colo e fazer cafuné em você. Ele não vai ser bondoso no sentido de uma bondade senil com você. Não vai te poupar da dor, porque ele vai fazer o que é necessário para a sua saúde e para o seu bem. E ele vai fazer tudo aquilo que você não gostaria que fizessem, porque ele é bom. E ele diz que Deus é assim. Deus não poupa a dor e o sofrimento. Não poupa, porque eles são necessários. Então, o que Paulo tem em mente, e eu fico imaginando, Paulo nunca foi um desses cristãos, pelo menos a uma certa altura da vida dele, eu imagino, desses que oram com a sensação de que a oração não passou do teto, que Deus não me ouviu, etc. Não. Ele orava com a mente transformada, dizendo, bom, se Deus me deu seu filho, por que ele vai me negar? Por que eu tenho essa imagem de um Deus sovina, mesquinho, uma vez que ele me deu o que ele tem de mais valioso? Mas nós temos a sensação de que estamos sempre perdendo alguma coisa. Podemos imaginar José sentindo isso quando eu me coloco no lugar dele, nos longos anos de traição, de abandono, de mentira, de prisão, de injustiça que ele viveu. Deus me abandonou. Esse seria um sentimento óbvio. E é provável que ele tenha orado na sua prisão, como o Salmo 13, Davi ora, até quando, Senhor, até quando? Porque o Senhor não me ouve mais? Porque o Senhor virou as costas para mim? Porque isso, porque aquilo? É provável que ele tenha feito isso. O Salmo 73 fala da prosperidade do perverso e Asaf reage, indignado. Como é que Deus deixa o perverso prosperar enquanto seus filhos fiéis, leais, íntegros, às vezes vão de mal a pior? Como que eu me relaciono com um Deus que, na minha opinião, age com tamanha injustiça? Jeremias, ele tem uma longa oração que começa no capítulo 12 do seu livro, da sua profecia, com o mesmo tema, ele diz assim, Senhor, tu és justo em tudo aquilo que fazes, contudo eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Ou seja, muitas vezes nós nutrimos esse tipo de sentimento. Alguma coisa falta. E por que esses sentimentos nos acompanham? Por que vivemos essa sensação de que estamos sempre perdendo alguma coisa? Por que às vezes achamos que Deus não irá levar a sério nossas necessidades e nossos desejos? E às vezes nem sequer
somos capazes de expressá-los honestamente diante de Deus? Por que muitas vezes eu preciso de um porta-voz para orar por mim, porque eu não acredito que Deus preste atenção em mim? Ele vai prestar atenção no irmão fulano de tal, na irmã fulana de tal. A verdade que sustentava a vida de Paulo e que estruturou os seus sentimentos e as suas emoções é essa: Deus nos deu o que ele tem de mais precioso, nos deu seu Filho amado. A cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Gente, ele entregou seu Filho para sofrer por nós, para morrer por nós, para assumir a nossa culpa. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É muito fácil imaginar o poder transformador dessa mente transformada e desses sentimentos reestruturados. Se tudo o que eu mais preciso, tudo o que eu mais desejo, me foi dado graciosamente na cruz, e o melhor que Deus podia me dar, Ele já me deu por meio do seu Filho, eu posso confiar de que nada que me seja necessário, a vida, a salvação, me será negado. Ou, colocando de modo mais afirmativo, ele me dará tudo aquilo que é necessário para a minha vida e salvação. Ou seja, quando a mente é capturada por essa verdade, uma transformação, uma metanoia, uma conversão profunda acontece. Adquirimos uma nova confiança, uma nova serenidade para apresentar nossos desejos, nossos anseios, na certeza de que Deus não somente nos ouve, mas atenderá cada uma das nossas necessidades. Era dessa maneira que Paulo entrava na presença de Deus. Essa era a verdade que sustentava a sua vida de oração e todo o seu ministério. Jamais passou pela cabeça dele que suas orações não passariam do teto. Essa afirmação de Paulo é uma ressonância ao Salmo 23. Nada me faltará. Eu gosto dessa afirmação de Davi, mas eu fico perguntando como nada. Nada me faltará. Não faltava mais dinheiro, uma saúde melhor, mais recursos para o seu exército, equipamentos melhores para o seu palácio, filhos menos problemáticos, líderes mais competentes. Faltava muita coisa para Davi, muita coisa. O que Davi quis dizer quando ele afirma nada me faltará? Paulo, escrevendo para os cristãos de Filipos, encontrava-se preso, a gente sabe disso, acusado injustamente, aguardando o julgamento, já estava há 4 anos na cadeia, e ele diz no final da carta: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E termina dizendo: recebi tudo e tenho em abundância. Gente, o que um cara na cadeia vai dizer recebi tudo e tenho em abundância? Ou ele era completamente louco, lunático, ou ele entendeu uma coisa que eu ainda não entendi. E eu fico com a segunda possibilidade. E uma vez falando sobre esse texto na igreja, um membro da nossa igreja, que é da Marinha, e ele dizendo, porque essa palavra contentamento vem da palavra grega autarqueia, que a gente tem palavras como autarquia. E ele dizia que quando a Marinha ia com uma missão em alto mar, eles chamavam aquilo de autarquia. Ou seja, aquilo que estava sendo enviado tinha tudo o que eles precisavam para completar a sua missão. É a mesma palavra traduzida em outros textos como suficiência. Essa era a mente de Paulo. Eu tenho o que é suficiente. Não é que a comida era excelente, a água era de primeira qualidade, tinha agasalhos para enfrentar o frio. Não. Faltava muita coisa.
mas ele dizia, eu tenho o suficiente. É isso que Davi disse no Salmo 23. Achei interessante uma frase de Václav Havel, esse dramaturgo tcheco, que foi o primeiro presidente da República Tcheca. Ele disse numa palestra dele, se não me engano, na ONU, ele disse assim, a esperança é uma orientação do espírito, uma orientação do coração. Não é a convicção de que algo dará certo, mas a certeza de que algo faz sentido, independente de seus resultados. A convicção de que algo faz sentido, independente dos seus resultados. Então, ele disse, olha, a esperança é isso. Não é eu me agarrar a uma convicção otimista, dizendo vai dar certo, vai dar certo. Não. Ele falou, mas é eu me apegar a uma verdade que faz sentido. Mesmo quando tudo, aparentemente, coopera contra, atua contra. E é isso que Paulo fez. Ele entendeu, Deus é por nós, nos deu seu Filho, o que ele nos negaria? Então, esse relacionamento, essa conversão, essa metanoia, entra num processo de grande transformação. Na introdução do Apocalipse, Jesus se revela a João numa doxologia que eu gosto muito. Ele diz assim, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos seis da terra. E aí ele faz a doxologia dizendo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, se o soberano dos reis da terra, o primeiro, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e abriu o caminho para todos nós que creem nele, a testemunha fiel de Deus é aquele que nos ama, nos liberta e nos constitui reino e sacerdotes. Esse livro, tem um livro aqui que eu gosto muito, infelizmente ele não foi traduzido ainda, chama O Dilema da Autoestima, do Alistair McGrath. Tem muito livro dele em português, mas ele escreveu esse livro com a esposa dele, a Joana, que é uma doutora em psicologia, e ele um doutor em biologia e depois em teologia. E ele trabalha esse dilema da autoestima e, junto com a esposa, a questão que eles levantam é a relação da cruz com a segurança do cristão. Ou seja, a cruz que me convida a negar a mim mesmo, a tomar a cruz, a renunciar para seguir a Cristo. Ou seja, como que o cristão interpreta o sentido de autoestima e a cruz, estabelecendo uma relação entre os dois? Ou seja, a autoestima, na perspectiva cristã, não é eu criar condições para me sentir hipervalorizado. Não se trata disso. Trata-se de entender uma nova identidade que eu tenho em Cristo. Então, esse texto é fundamental, ou seja, eu preciso do que mais? Eu fui liberto. Ele é aquele que me ama e me constituiu rei e sacerdote. E reinaremos para todo sempre. Preciso do que mais? Por que nós, cristãos, temos tanto problema com autoestima? Ah, ninguém me valoriza na igreja. Ah, eu fiz isso, mas não agradeceram publicamente. Ah, não mencionaram o meu nome quando falaram do chá beneficente. Gente, pelo amor de Deus, né? É muita infantilidade, muita infantilidade. Nós somos constituídos reis e sacerdotes, nós fomos amados, libertos, e ficamos com esse mimimi a vida inteira. Então,
Se queremos nos sentir valorizados, leia Apocalipse 1 várias vezes. Procure entender isso. Paulo entendeu isso, João entendeu isso. João estava em Pátimos, preso, exilado. Mas não estava com esse mimimi todo, não, porque ele sabia quem ele era. Então, pensamentos transformados, ou melhor, pensamentos não transformados, nos levam a emoções e sentimentos reprimidos e nos tornamos privados da confiança básica. E aqui eu vou caminhando, tem um bocado de coisa, mas vou caminhando para encerrar. O historiador americano, acho que isso está no livro, Christopher Lasch, faleceu no início da década de 90. Ele é um dos autores que melhor trabalhou esse tema do narcisismo, isso ainda na década de 60. Ele escreveu um livro sobre narcisismo, muito bom, mas tem um livro dele, que é uma continuação desse livro, já com ideias mais amadurecidas, que tem como título O Mínimo Eu. E nesse livro ele aborda, claro, o problema do narcisismo, só que ele não analisa o narcisismo como esse culto a si mesmo, essa coisa do narciso. Ele trabalha o narcisismo como processo de encolhimento da cultura norte-americana por conta do medo, medo da guerra, medo do terrorismo e tal. Vão se fechando, se fechando, se fechando em si mesmo, até criar o que ele chamou do eu sobrevivente ou o mínimo eu. Um eu que não se abre mais, se fechou completamente. E ele faz algumas perguntas intrigantes. Ele diz assim: por que o crescimento e o desenvolvimento pessoal se tornou tão difícil de ser atingido? Por que o temor de ficar velho persegue a nossa sociedade? Por que as relações pessoais tornaram-se tão instáveis e precárias? Por que a vida interior não mais oferece qualquer refúgio para os perigos que nos envolvem? E para ele, o medo que cresce na civilização ocidental, e particularmente na norte-americana, fez com que as pessoas fossem buscando cada vez mais formas de proteção e, como eu disse, fossem fechando cada vez mais no mundo reduzido, pequeno, tão privado, que ele chama do eu sobrevivente, ou do mínimo eu. Mas o que acontece com esse mínimo eu? Quando nós ocultamos ou reprimimos nossos anseios e desejos, nos tornamos mais ansiosos, mais inquietos. E vamos nos fechando no nosso mundo pequeno e protegido, desenvolvendo um comportamento cada vez mais pragmático. E na medida em que me relaciono com o mundo à minha volta de maneira pragmática e funcional, reprimindo todos os meus sentimentos, desejos, etc., eu acabo recebendo um reconhecimento falso de quem eu sou. E esse reconhecimento aprofundará ainda mais a minha solidão. E com o passar dos anos, nos distanciamos cada vez mais do nosso ser verdadeiro, identificando-nos com aquilo que nós não somos, que é a imagem que nós queremos criar para os outros. E nesse processo, nós encontramos líderes e profissionais inseguros que precisam de pessoas ansiosas e inseguras para se afirmarem. Então se estabelece uma relação de codependência e a perpetuação desse estado de infantilização e de imaturidade. Então, muitos cristãos não querem alguém que os conduza no caminho do crescimento, mas de um tipo de babá religiosa, ou política, ou mesmo terapêutica. Acho interessante, de vez em quando eu gosto de ler o Thomas Sowell, um negro economista, e ele é muito crítico, já bem idoso, acho que está com uns 90 anos, mas nas suas críticas sobre o comportamento político e falando sobre as reclamações que a gente faz de que os políticos mentem nas campanhas, etc., etc., ele diz que o problema não é o político mentir. Ele diz que quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos e demagogos podem satisfazê-los. Ou seja, nós criamos políticos mentirosos e demagogos, porque o que nós esperamos deles
E quando nós abdicamos da nossa própria responsabilidade, é isso que eles vão fazer. E nós gostamos da mentira. Nós gostamos do engano. Nós corremos atrás deles. Então, gente, esse sentimento de déficit, de que alguma coisa falta, é um sentimento muito recorrente na experiência espiritual. Não me sinto tão abençoado como outras pessoas, ou como gostaria de ser, minhas orações não são respondidas como a de outros, me sinto sempre aquém daquilo que eu poderia ser, etc. E isso vai aprofundando cada vez mais essa dificuldade, essa crise. Então, nós precisamos sempre voltar para a cruz. E se na cruz Deus nos deu o que Ele tem de melhor, nos deu seu Filho, haveria alguma coisa que Ele nos negaria? Haveria alguma coisa que Ele não nos concederia caso isso fosse necessário? Se Ele fez com seu Filho, o entregou por nós, e fez isso graciosamente e gratuitamente, negaria alguma coisa para nós? Por isso que o autor da carta aos Hebreus faz uma afirmação poderosíssima sobre essa verdade, quando ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí veja como ele termina. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O convite é ousado. Acheguemo-nos confiadamente. Isso não significa que devemos nos aproximar de Deus com arrogância, prepotentes, cheios de nós mesmos, dando ordens a Deus, ou prontos para fazer todo tipo de reivindicação. Não se trata disso. Podemos nos aproximar do trono de Deus serenamente, com a segurança e a confiança de um filho ou uma filha muitíssimo amado por Deus, seguros de que receberemos misericórdia e acharemos graça no momento certo. Jesus tornou isso possível na cruz. E a razão para essa confiança serena é a cruz. Não nos aproximamos do trono de Deus por termos uma autoestima elevadíssima, ou por acharmos que somos merecedores da sua atenção, mas exclusivamente por causa da cruz. A cruz é a prova da atenção de Deus. Jesus, o Filho de Deus, entrou no nosso mundo, fez-se homem, penetrou nos abismos da consciência humana. Como homem, ele sabe quem somos, entende as nossas dores, fraquezas, sofrimentos, nossos desejos, nossos anseios. Ele sabe melhor do que nós aquilo que necessitamos. Morreu por nós, ressuscitou, venceu o pecado, o mal e a morte e tornou-se o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Ninguém nos conhece tão bem quanto ele, ninguém nos ama tão perfeitamente como ele, e ninguém se importa mais conosco do que ele. A cruz nos liberta de sentimentos e emoções paralisantes, autodestrutivos, porque ela nos torna aceitos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa ansiedade, essa busca desesperada por aceitação nos paralisam e interrompe o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Então, eu quero terminar dizendo para vocês que o processo de transformação da mente produz uma redenção dos nossos sentimentos e das nossas memórias.
Se eu creio que é Deus quem me dirige, guarda, protege, eu sei que nada me faltará. Ou seja, a convicção da cláusula primeiro, o Senhor é meu pastor, Deus é por nós, etc., alimenta a cláusula seguinte, né? Nós temos sentimentos, emoções transformados. Então, é preciso entrar e entender essa realidade para dentro da qual Jesus Cristo nos convida, né? E isso é um longo processo. Não é coisa que acontece da noite para o dia. Nós, aqui em casa, temos vivido e experimentado com muita dor esse longo processo. Nos últimos 2 anos, vivemos uma tribulação que eu nunca imaginei que um dia viveríamos. Nunca imaginei que um dia passaríamos. Vivemos uma dor e um sofrimento que eu simplesmente nunca imaginei. E nesse período entramos num longo processo espiritual, onde muita dor, muita frustração, muita angústia, foi terrível para todos nós. Mas na medida em que vamos caminhando e revendo tudo isso que Paulo fala, e a nossa mente vai adquirindo novos contornos, novos formatos, nova estrutura, os nossos sentimentos vão sendo renovados e transformados. Isso é uma verdade. É uma verdade. No entanto, se a mente não for renovada, não for transformada, nós vamos permanecer nesse estado de vitimação e de infantilização. E isso não nos ajuda, não nos leva a lugar nenhum. Bom, gente, eu avancei bastante, mas, como eu disse, posso ficar aqui até mais tarde, sem problema nenhum. Quem precisar sair às 9h30, fique à vontade, não tem problema nenhum, o horário era esse, mas nós vamos abrir agora para perguntas, para conversas. Tem uma aqui que já foi levantado no início, posso até começar com ela, mas acho que o André... Eu vou tirar aqui o meu fone, porque a Tininha está participando aqui do meu lado, para ela ouvir vocês também e as perguntas de vocês. E eu falo mais próximo aqui do computador, que aí acho que todo mundo me ouve, tá bom? Boa noite, gente. Se você entrou antes, melhor, se você entrou depois das nossas instruções, a gente está pedindo para que você escreva a sua pergunta, que você não formule ela ao falar. Nós temos 5 perguntas aqui que foram enviadas ao longo da aula. Eu vou dar preferência para elas na ordem em que elas chegaram, respeitando também uma de cada participante diferente, é assim que a gente tem feito. Eu fechei a possibilidade de abrir os microfones momentaneamente durante a aula, depois daquela interrupção. Então, se você quiser perguntar, eu peço, por favor, que você escreva. Se você fizer questão de colocar a sua pergunta pessoalmente, eu peço que você escreva também, para ela já estar formulada, mas aí você pode mandar uma mensagem aqui, eu abro o seu microfone. Ricardo, acho que a primeira pergunta, só retomando ela, acho que você trabalhou até um pouco desse tema ao longo da exposição. Muito obrigado de novo pela exposição. Mas eu acho que ela poderia ser resumida assim, em como e quando expor as nossas emoções, né? A gente estava falando sobre essa franqueza dos Salmos. Então, como e quando expor as nossas emoções e como lidar com a possibilidade de ser julgado ou mal interpretado. Acho que, resumindo, acho que a ideia era essa. Uhum. Não, e você lembrou bem de Agostinho e as Confissões, né? Que é o que eu também recomendaria, né? Agostinho diz mais ou menos assim nas Confissões, quando ele está para iniciá-las, né? Ele diz assim que diante de Deus encontra-se aberto o abismo da consciência humana, né? E ele diz assim: o que haveria em mim que eu pudesse esconder de Deus? Eu poderia me esconder de vocês, mas jamais de Deus. E ele disse: Deus me conhece e conhece as entranhas e os abismos da minha alma,
E se é Ele quem me julga, não tenho nenhum receio em colocar diante de vocês os meus pecados e as minhas confissões, de forma que aquilo que eu fiz de errado e os males que eu já cometi, vocês possam, junto comigo, invocar o perdão de Deus, e aquilo que revela a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida, que vocês se unam a mim no louvor e na gratidão. Ou seja, para Agostinho, veja o que uma mente cristã faz. Ele diz, olha, eu não tenho como me esconder de Deus. E se, no fundo, é Deus quem me julga, o que eu perderia me expondo a vocês? Vocês podem me julgar de qualquer jeito, mas o julgamento que me importa, no fim de tudo, é do Deus que já me conhece. Agora, assim, é claro que expor os nossos sentimentos e as nossas emoções, isso não significa nenhum striptease público. Tem gente que trata isso assim de uma forma até um tanto irreverente e às vezes até leviana, eu diria, embora até tentando ser honesto. Ou seja, expor os nossos sentimentos e as nossas emoções, isso precisa ser tratado de uma maneira quase que litúrgica, de uma forma sagrada. Então, é claro, não é qualquer lugar e não é para qualquer pessoa que isso precisa ser feito. É claro que se tiver que fazer, se acontecer, eu não tenho nenhum medo, pelo menos não deveria ter nenhum medo de ser julgado pelos outros. E Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Ele diz assim, olha, eu não estou preocupado se vocês vão me julgar, né? Porque, no final, quem me julga é o Senhor. Então, é diante dele que está aberta a minha vida. Agora, eu recomendaria que essas orações, como as dos Salmos, que a gente aprendesse a escrevê-las e compartilhá-las. Nesse período em que vivemos a enfermidade do Tiago, eu enfrentei muitas lutas internas, pessoais, e eu tive que lidar com elas honestamente. Com poucas pessoas eu compartilhei. E é necessário, né? Porque tem um livro de um sacerdote católico, John Powell, um livro antigo. O livro chama Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Ou que alguém poderia dizer por que eu tenho medo de expressar os meus sentimentos? Talvez essa pergunta nos ajudaria a entender melhor por que não expressamos, ou talvez por que expressamos. Talvez tanto não expressá-los como expressados pode representar uma deformação no nosso caráter. Eu posso expressar os meus sentimentos porque, no fundo, eu gostaria de ser vitimizado por aqueles que me ouvem. Ou eu posso não expressá-los porque, no fundo, eu tenho medo de ser rejeitado pelos que me ouvem. Tanto um quanto o outro são sentimentos imaturos que precisam ser transformados. Nossa. Obrigado. A segunda pergunta é a pergunta do Jonatas. Gente, se você não quer ser identificado na sua pergunta, por favor, me avise também. Tá? Agora já foi, Jonatas, eu peço perdão. Mas ele pergunta assim, de que maneira tratar a redenção das memórias em família? E aí, antes de deixar dele, eu quero até acrescentar assim, com alguma outra coisa que as pessoas comentaram aqui. Como lidar, especialmente assim, em situações como a de José, né, que sofreu no ambiente familiar e depois tem que abençoar, ou melhor, né, se vê na posição de abençoar, assim, como redimir isso, assim, esse tipo de experiência. Mas a pergunta específica do Jonas foi como tratar essa redenção das memórias em família. Olha, nossa, muito obrigado pela pergunta. Essa lembrança é muito importante. Porque, pessoalmente, eu creio que, muitas vezes, na nossa jornada de fé, Deus concede a alguém de uma determinada família a experiência de poder
experimentar a redenção das suas memórias, né? E crescer nelas como José teve. Por exemplo, José, quando encontra com seus irmãos, ele não faz um desabafo e lança a culpa sobre os irmãos, não. Ele diz, não foram vocês, foi Deus. Ele reconhece o mal que os irmãos fizeram e eles se aproximam dele com muito medo. Imagino que se prostraram diante de José, porque José tinha todos os meios para vingar o mal que eles haviam feito, mas eles experimentam graça, graça. Aquilo dali foi um encontro com a graça. Então, eu apenas recomendaria que qualquer um que quiser ajudar a sua família a lidar com as memórias, que experimente primeiro essa graça redentora, porque você corre o risco de fazer um estrago imenso se você usar essa oportunidade para um desabafo. Ou seja, entra nesse processo de maneira bem intencional, profunda. Se necessário, procure alguém para te ajudar, né? Alguém da sua confiança. Procure redimir suas memórias para não ser um encontro para jogar culpa no pai, na mãe, no passado, e desabafar e fazer qualquer coisa desse tipo. Isso não vai ajudar, nem um pouco. Segundo, é importante considerar a capacidade das pessoas em entender certas coisas, porque algumas pessoas agiram mal, mas não fizeram isso com a consciência do mal que estavam fazendo. Talvez até como uma forma de autoproteção. Então, é muito importante você também discernir a capacidade daquela pessoa de lidar com aquele tipo de conversa, de proposta. Porque se você chegar, por exemplo, para alguma pessoa, um amigo, uma amiga, um pai, a mãe, alguém que te feriu profundamente ao longo da sua vida, e chegar despejando, né, esse mundo de coisa em cima, não vai contribuir, nem um pouco. Mas se você chega e convida essa pessoa para chegar até a cruz com você, o lugar onde você experimentou a redenção da sua memória, e poder, então, estender a ela a mesma graça, porque esse é o sentido do perdão que Jesus nos convida na oração do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas como perdoamos os que nos ofendem, é isso. É isso. Ou seja, o perdão é quando eu tomo a mão daquele que me ofendeu e levo essa pessoa até a cruz, onde eu mesmo experimentei a graça de Deus. Para que ela experimente, não o meu perdão, não sou eu que vou perdoá-la. Eu vou perdoá-la em nome de Jesus. Ou seja, o que ela precisa não é experimentar simplesmente o meu perdão, precisa experimentar o perdão de Jesus, que é o perdão que eu experimentei. Então, muitas pessoas têm a chance de levar uma família inteira a viver um processo de redenção histórica, como José viveu com a sua família. Mas algumas pessoas correm o risco de transformar isso num estrago homérico, histórico, para a família inteira. Então, isso precisa ser sabiamente construído, sabiamente elaborado, a partir de uma mente cristã transformada, emoções redimidas, para contribuir com a redenção das memórias de uma família. Obrigado. Você pode repetir uma parte? Você começou uma... Você pode repetir uma parte? Você falou que o perdão é quando eu pego a mão daquele que me ofendeu e o levo até a cruz? Isso. Até onde eu experimentei esse perdão, porque o perdão que eu estou oferecendo para essa pessoa não é o meu esforço em esquecer o mal que ela me fez, ou ignorar o mal que ela me fez, ou remediar o mal que ela me fez. Não. O perdão cristão
é o perdão de Cristo. Então, eu preciso levar o ofensor a experimentar a mesma graça que eu experimentei. Ou seja, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que eu ofereço para quem me ofendeu é o mesmo que eu recebi. Eu não tenho perdão para oferecer a ninguém. O perdão que eu tenho para oferecer é o que eu recebi de Cristo. Mas a fonte é abundante, né? Isso, isso. Eu queria reforçar a indicação que você fez na fala, durante a aula, né, do livro O Fim da Memória, do Miroslav Volf, onde ele trata de questões parecidas, né? Não é numa dimensão familiar, mas ele sofreu tortura psicológica na República Tcheca, posso estar errado aqui na geografia, e ele escreve esse livro com base na pergunta, né? Como que pode o ofendido amar e perdoar o ofensor, e como que ele trabalha essa memória, né, da agressão. O livro é todo sobre isso. É cacetada, mas é muito bom. Tem um filme bonito, um filme que, inclusive, foi dirigido pela Angelina Jolie, essa atriz. O filme chama... gente, eu tenho ele aqui, eu trago aqui. Eu vou lembrar o nome dele. É Impossível. Alguma coisa assim. É a história de um garoto, um imigrante italiano, que teve uma infância muito rebelde, fugiu, foi preso, etc., etc. E na juventude, ele é incentivado pelo irmão como forma até de fugir, de afastar da delinquência. Ele é incentivado pelo irmão para o esporte e torna-se um velocista e chegou a ganhar medalha, acho que de prata ou bronze na Olimpíada de Berlim de 36, por aí, 36, né? O John Owen, aquele negro que ganhou a medalha de ouro e que o Hitler se recusou a condecorá-lo. Ele, inclusive, roubou a plaquetinha do quarto do John Owen e guardou com ele. Esse cara faleceu tem poucos anos, ele ia completar 100 anos e faleceu. E aí depois estourou a guerra, não teve a Olimpíada, ele foi servir ao exército americano, enfim, ele caiu como prisioneiro dos japoneses. E é impressionante a tortura que ele sofreu nos campos de concentração do Japão. É um negócio impressionante. Mas como ele era atleta, ele tinha uma capacidade de resistência muito grande. E o chefe do campo de concentração, que tinha um apelido de Pássaro, expunha ele ao sofrimento até o limite, para ver se ele era capaz de aguentar. E ele aguentava. Bom, encurtando, não vou contar o livro todo. O livro é belíssimo, tá? Mas assim, o filme termina, tal, mas assim, a história continua, e isso não é relatado no filme. Não sei por que a Angelina Jolie não relatou isso. Mas ele depois ele se converte, isso não está no filme, ele se converte numa cruzada do Billy Graham, já envolvido com álcool, aqueles traumas pós-guerra, ele casou com uma moça bonita, mas passou a beber, fazer tudo que não presta, e ela separou-se dele, depois ela converteu-se e deu uma chance para ele, desde que ele fosse numa cruzada do Billy Graham. E ele foi numa das primeiras, não ia ninguém na cruzada e tal. É até engraçado assim, pensar que o Billy Graham já pregou para um auditório assim, que não ia ninguém, ia pouca gente e tal. E na segunda vez que ele foi, ele se converteu. E tornou-se assim um parceiro do Billy Graham, trabalhando no Ministério de Reconciliação. Mas o que eu queria destacar é que ele descobre, num dado momento, que o pássaro estava vivo. Ele pensou que ele tinha morrido no final da guerra, mas que ele estava vivo. E ele, então, com isso, ele tem uma recaída, com vício, ele fica transtornado, mas rapidamente ele se recupera. E aí ele decide voltar, ele decide ir no Japão e perdoar o pássaro. E esse é o lado assim, do livro, que é simplesmente impressionante, porque o pássaro se recusa a recebê-lo, mas ele escreve uma carta. E uma carta onde ele estende a graça de Jesus Cristo que ele recebeu para o pássaro.
O cara foi muito cruel. Ninguém sabe o que aconteceu com esse cara, mas ele descreve. E nas Olimpíadas de 60 e qualquer coisa, ele entra no Japão com a tocha olímpica, né? Mas é um livro assim sobre graça de Deus, é uma coisa assim fascinante. O livro é 1000 vezes melhor do que o filme, mas o filme tem aí, não sei se Netflix, no Amazon Prime, tem um livro. Eu vou pegar o nome dele ali e já eu mostro para vocês antes da gente fechar. O livro é Invencível, né? O filme, muita gente comentou aqui. Invencível, isso mesmo. O livro é o da Laura Hillenbrand, é isso? Hillenbrand. E o nome do filme é a mesma coisa, Invencível. Vale a pena ver o filme. Vale a pena. Gente, estamos cheios da curadoria cultural aqui, é o 3º ou 4º filme hoje. Bom demais. A gente tem mais algumas perguntas, podemos fazer mais 2, e aí depois a gente grava as restantes. Né? Tem uma pergunta aqui, que é: como redimir as frustrações de um desejo cultivado a vida inteira e não realizado? Não tem outra mais fácil, não? Sim. Não, estou brincando. Assim, eu não sei, eu não saberia responder essa pergunta. Esse livro que eu acabei de escrever, não vou entrar em detalhes dele, não, mas, entre outras coisas, eu lido com esse drama da oração não respondida. E foi o drama que eu vivi, que nós vivemos aqui com a enfermidade e a morte do nosso filho. E, assim, algumas pessoas, assim, grandes amigos e pessoas assim que se importam conosco, mas assim diziam: não, Deus não respondeu do jeito que você queria, mas ele respondeu. E eu dizia: olha, tudo bem, eu creio que Deus respondeu e a resposta dele é sempre melhor do que tudo que eu imagino, mas eu tenho que lidar com um problema meu, que é o fato de que ele não respondeu a minha oração, ponto. E eu não orei por nada trivial, não orei por nada abstrato, vago. Não orei para não chover no dia do churrasco. Minhas orações não foram assim. Eu cria que era uma oração justa, por um motivo justo. Orava porque o nosso netinho tem a síndrome de Down e, para mim, era justo que Deus preservasse o pai para ajudar a cuidar do filhinho. Eu orei porque, para mim, Deus confiou nele, na Flávia, uma criança especial, porque confiava neles. Então, para mim, era uma oração justa, não era uma oração trivial, não era uma oração qualquer. Eu tive que lidar com esse sentimento de uma oração não respondida. E isso é uma frustração muito grande. É uma realidade que não aconteceu apenas comigo. Eu imagino que acontece com todos nós, né? E que são desejos não atendidos, desejos não respondidos. O que eu tenho aprendido desde então assim, entre várias coisas, 2, para mim, são muito importantes. A primeira, eu preciso enfrentar a minha frustração. E eu preciso lidar com ela de maneira bastante honesta, bastante sincera. Ou seja, Deus não respondeu minha oração. E é curioso, assim, eu comento isso, né, que várias pessoas às vezes dizem: não, mas aconteceu assim, foi a vontade de Deus. E eu dizia: olha, a vontade de Deus não pode ser qualquer coisa. Assim, eu oro para o meu casamento, para não acontecer o divórcio. Se acontece o divórcio, foi a vontade de Deus. Se não acontece o divórcio, foi a vontade de Deus. Eu oro para curar, não curou, foi a vontade de Deus. Curou, foi a vontade. Eu falei: olha, se a vontade de Deus é qualquer coisa, então a vontade de Deus não é nada. Então, não faz sentido orar se tudo que acontecer no final das contas vai ser a vontade de Deus. O que eu preciso é uma certa dose de resiliência para aceitar o que quer que aconteça. Não é tão simples assim. Para eu orar a oração do Pai Nosso,
seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, eu preciso ter claro dentro de mim que a vontade de Deus é algo exclusivo de Deus e que diz respeito ao reino de Deus. Eu posso não entendê-la, mas eu não posso torná-la qualquer coisa. Então, eu precisei lidar com isso. E precisei ser o mais honesto possível e íntegro possível, tanto com os meus sentimentos como com as minhas convicções, para lidar com a oração não respondida. E com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, né? Mudanças vão acontecendo. O Espírito Santo, ele age através de todas essas circunstâncias, de todas essas coisas, visando o nosso bem. Então, desejos precisam ser redimidos e transformados, por mais legítimos que eles sejam. Mas eles precisam, muitas vezes, serem transformados. Alguém pode nutrir um determinado desejo a vida toda e esse desejo não ter sido concretizado, realizado por algum motivo. Mas é muito importante nós entrarmos honestamente nesse deserto, nesse vale de sombra e de morte e procurar diante de Deus entender. Algumas coisas talvez nunca entenderemos. Outras entenderemos como que num vislumbre. Outras, um dia, Deus irá nos ajudar a entender. Mas é preciso entrar. Ou seja, os salmos de lamento que foram comentados aqui no início do encontro hoje ajudam muito. Porque os salmos de lamento, eles mostram que Deus, ele aceita entrar nesse embate conosco. E mais, Deus aceita ser acusado por nós de ter feito algo que nós não concordamos, ou não aceitamos, ou achamos que tenha sido injusto. E os salmistas, eles tratam isso com muita seriedade. E é interessante quando Jeremias faz essa oração, ele diz: Senhor, tu és justo em tudo aquilo que fazes, mas eu preciso discutir contigo sobre a tua justiça. Veja, ele parte de um princípio: Deus é justo. Ele não está questionando a justiça de Deus, mas ele questiona o que ele percebe, o que ele está vendo, e ele diz: olha, não junta, as duas coisas não batem. Eu preciso entender a tua justiça. E nessa longa oração de Jeremias, duas coisas, de duas, uma vai acontecer. Ou Jeremias muda, ou Deus muda. Mas alguma coisa acontece. E quando eu digo que Deus muda, isso não quero que vocês levantem assim 500 perguntas sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, eu sei disso. Mas uma vez eu gostei muito de uma resposta do Miranda, um presbítero da nossa igreja. Ele falou: olha, quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, isso tem um sentido moral nisso daí. Ele falou: não é como, por exemplo, eu combinar com a minha esposa de que a gente vai terminar a igreja e vamos na pizzaria. E terminou a igreja, eu digo para ela: olha, eu me arrependi de ir na pizzaria, ou achei melhor que a gente comesse um sanduíche. Isso não muda nada. Não muda nada no caráter de ninguém. Não é uma mudança moral. Deus falou que iria destruir o povo de Israel quando estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ora, e de repente Deus volta-se para Moisés e diz: olha, tá bom, eu ouvi sua oração e não vou fazer isso mais. Né? Deus mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias: Ezequias, você vai morrer. Prepara a sua casa, arruma suas coisas aí, porque você vai morrer. Ele estava muito enfermo. Ele vira para o canto, para a parede, chora, ora, e Deus então ouve a oração dele, vê o choro dele, chama Isaías, que nem tinha ainda saído do palácio, estava no pátio, diz para Isaías: volta lá, e diz para Ezequias que ele não vai morrer. Eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida, porque eu vi as lágrimas dele e eu vi as orações dele. Ou seja, Deus não está mudando porque ele é vulnerável. Não. É porque a oração importa a Deus. Então, quando nós apresentamos nossos desejos a Deus,
De duas uma, ou os nossos desejos são reordenados, transformados, ou Deus vai, de alguma maneira, atendê-los, não necessariamente na ordem ou na forma como nós gostaríamos, mas o que nós não podemos jamais é reprimi-los pela suspeita de que Deus não irá ouvi-los. Deus é o que está mais interessado nos nossos desejos. C.S. Lewis explora muito isso, e Gregório Grande, no século VI, talvez tenha sido um dos pastores que mais explorou o tema dos desejos na prática da espiritualidade. Então, assim, nós não podemos, nós vivemos hoje uma cultura que reprime. Nós temos ira reprimida, nós temos afetos reprimidos, nós temos um monte de sentimentos reprimidos, e às vezes reprimidos apenas para a gente manter a aparência de um bom comportamento, de uma pessoa boazinha, etc. Tem um cara que eu li bastante nesse período agora, que teve uma experiência trágica em 91, num acidente de carro, um motorista bêbado entra no carro dele, e nesse acidente morrem a mãe dele, a esposa dele e uma filha dele. 3 gerações de mulheres morrem assim, num piscar de olhos. E ficam 3 filhos de 8, 6 e 2 anos. E ele entra nesse mundo do sofrimento para lidar com o drama de uma oração não respondida, de uma frustração do sonho que ele tinha em relação à sua família. E ontem eu estava ouvindo novamente um áudio dele, e ele dizendo, olha, na medida em que eu entrei na minha dor e no meu sofrimento, ao longo desses anos, eu fui compreendendo o bem que Deus estava fazendo para além de mim mesmo, da minha dor e do meu sofrimento. Então, gente, não tenha vergonha, nem limite. O que esse cara diz é o seguinte, a única coisa que Deus não suporta é um crente plástico, de orações bem comportadas, de frases bem elaboradas, tudo muito bonitinho. Ele falou, isso é a única coisa que Deus abomina. Você pode chegar para ele e dizer, por que o senhor fez isso? Isso tudo Deus aguenta. O que ele não aguenta é um crente hipócrita, fingido, plastificado, com esse jeitinho assim que encanta as pessoas, mas no fundo é um poço de repressão, de ira reprimida, de sentimentos reprimidos e que não consegue nunca lidar com eles. Então exponha os seus desejos e deixe Deus transformar seus desejos. Não santifique o seu desejo. Deixa Deus transformá-los. Obrigado, Ricardo. Gente, a gente tinha mais algumas perguntas aqui. As 3 perguntas foram enviadas. Eu vou encaminhá-las para o Ricardo, vou pedir para que ele grave uma resposta e aí depois eu compartilho com vocês lá no grupo dedicado ao curso, igual a gente fez na semana passada. Eu quero reforçar, se você não está ao vivo aqui com a gente na quinta-noite e está ouvindo o áudio, que você também pode encaminhar a sua pergunta. Então, e a gente não precisa ficar restrito aqui a esse tempo de aula. Se você ouvindo depois ou durante a semana algo tiver, você quiser encaminhar uma pergunta, claro que se chegarem 340 perguntas, eu não vou pedir para o Ricardo responder tudo isso, mas com certeza a gente vai querer responder. Bom, às vezes boas perguntas geram provocações que ficam com a gente também. Então, por favor, não se constranja. Obrigado de novo, Ricardo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu queria pedir para o Luiz Silvério, se ele tiver condições de abrir o microfone e orar para a gente aqui. Vou autorizar isso. E aí a gente vai ficando por aqui. Ricardo, uma outra pergunta só, que é muito pontual em relação ao último exemplo que você citou. Você pode dar o nome do autor que perdeu as 3 gerações da família de uma vez? Chama Jerry Sittser. Jerry de Geraldo, de Gerald. É Jerry. Sittser, Sittser,
Não, você escreve e eu repasso. Acho que é mais sucesso. Deixa eu escrever aqui. Tem alguns vídeos dele. Ele tem 2 livros sobre a graça muito bons. E tem um livro dele que eu li nesse período que foi muito bom para mim, que é Quando Deus Não Responde às Nossas Orações. Está aí o nome dele aí no chat. Obrigado. Jerry Sittser. Não tem nada dele em português, até onde eu sei. Tá? Ele é um professor no seminário. Esse seminário originalmente é presbiteriano, acredito que continua sendo. Ele é um cara muito crente, hoje ele está com seus 70 anos, ele foi casado 20 anos, aí quando ele ficou viúvo, ele esperou mais 20 anos para casar novamente, porque queria ver os filhos crescidos, já amadurecidos, então lidou com a viuvez dele por 20 e poucos anos, e há pouquíssimo tempo atrás ele casou-se novamente. É um professor de história da igreja e mergulhou na vida e nos escritos dos pais da igreja, de João Crisóstomo, de Gregório, de Atanásio, para que eles o ajudassem a entender o sofrimento e a dor. Obrigado. Ele é muito bom. Luiz, você pode orar por nós, encerrando a aula, tempo de aula? A nossa gratidão, nosso Deus e Pai, pela bênção dessa noite, desse encontro, desse tempo de crescimento, pela Tua palavra, pela comunhão, por tudo que ouvimos, e a nossa oração é que nós tenhamos liberdade de nos apresentarmos diante de Ti, com as nossas angústias, com as nossas petições, com alegria também, com louvores, sabendo que Tu és Deus e que Tu és o nosso Senhor e que nada nos faltará. Sabendo que o Senhor é cuidador de todas as coisas e nós Te glorificamos por tudo que Tens feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Reflitam sobre isso e todas as perguntas foram muito ricas. E se você vive conflitos históricos de família, etc., comece a considerar a possibilidade de você ser alguém que Deus tem levantado e constituído para esse momento na história da sua família, para que a sua família possa viver uma redenção das suas memórias. Pense, ore por isso, considere isso. É muito importante. Tá? Gente, os microfones estão abertos, eu não vou dar muito tempo para a gente, mas muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Até. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, pastor. Maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tempo precioso. Muito obrigada. Muito obrigada. Saudade, Tininha. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Até semana que vem, às 7 horas. Se Deus quiser, a gente está por aqui antes para ir conversando. Grande abraço. Obrigada. Amém. Tchau.